Você acreditaria se eu dissesse que o lendário orgulho japonês, a nação da precisão e da tecnologia impecável, teve que se curvar diante da engenharia brasileira? Parece roteiro de ficção, um delírio nacionalista. Mas, em um mundo que colapsa sob o peso das mudanças climáticas, a verdade se revela mais estranha e mais grandiosa do que qualquer ficção. Quando o apocalipse climático bateu à porta das nações mais desenvolvidas, quando suas máquinas perfeitas começaram a derreter sob um sol implacável e a se afogar em dilúvios sem precedentes, apenas as criações forjadas no coração do Brasil permaneceram de pé. Esta não é uma história sobre trens. É uma história sobre sobrevivência. Sobre como o mundo inteiro estava errado a nosso respeito. E sobre como o gigante que todos julgavam adormecido, despertou para ensinar ao planeta uma lição de força bruta e resiliência. Tudo começou no Japão, a terra onde a perfeição é uma religião. O Shinkansen, o trem-bala, era mais do que um meio de transporte, era o símbolo máximo do triunfo da engenharia humana sobre os limites da física. Uma obra de arte que deslizava sobre os trilhos a 300 km por hora, pontual ao segundo, limpo como uma sala de cirurgia. Mas a natureza, enfurecida pela arrogância humana, decidiu mudar as regras do jogo. O verão que se abateu sobre o arquipélago não foi normal. Foi um prenúncio do inferno. Temperaturas de 45 graus Celsius entortavam os trilhos de aço como se fossem de plástico. Supertufões com uma fúria jamais vista, arrancavam cabos de energia e inundavam os túneis com uma violência bíblica. O impecável Shinkansen projetado para a eficiência em um mundo previsível começou a falhar. Atrasos se tornaram rotina. Cancelamentos, uma constante. A nação que se orgulhava de sua pontualidade estava paralisada. Para Kenji Tanaka, engenheiro-chefe da Japan Railways, cada relatório de falha era uma facada em seu orgulho profissional. Ele, que dedicara 30 anos de sua vida a aprimorar aquela máquina perfeita, agora assistia, impotente, enquanto ela era derrotada pela umidade, pelo calor, pelo caos. A decisão veio de cima do Ministério dos Transportes, e soou como uma heresia. Vamos enviar uma delegação ao Brasil. Tanaka quase cuspiu o chá ao ouvir a notícia em seu escritório minimalista em Tóquio. Brasil? Ele repetiu, a incredulidade manchando sua voz sempre calma. O que vamos aprender no país do carnaval e da desorganização? Nossos problemas são de alta tecnologia, exigem soluções de precisão, não. Samba. O burocrata do outro lado da mesa, um homem chamado Hashimoto, não ousou encontrar seu olhar. Tanaka-san, os relatórios indicam que a logística de minério na região amazônica do Brasil opera sob condições de calor e umidade ainda mais extremas que as nossas. E eles? Não param. Tanaka soltou uma risada amarga. Eles transportam pedras em vagões abertos. Nós transportamos pessoas em cápsulas pressurizadas. A comparação é um insulto, mas a ordem era irrefutável. Humilhado, sentindo-se como um mestre de xadrez forçado a ter aulas com o jogador de damas, Kenji Tanaka arrumou suas malas. Em sua mente a viagem era uma perda de tempo, uma formalidade burocrática para dizer que tentaram de tudo. Ele não ia aprender nada. Ele ia apenas confirmar seus preconceitos sobre aquele país exótico e atrasado do outro lado do mundo. O avião pousou em São Luís, no Maranhão, e a primeira bofetada da realidade veio na forma de uma parede de ar quente e úmido que o atingiu assim que as portas se abriram. O ar era tão denso que parecia poder ser mastigado. O cheiro era uma mistura exótica de terra molhada, maresia e uma vegetação luxuriante que pulsava com vida. O aeroporto para os padrões de Tanaka era funcional, mas visivelmente menos organizado que o de Narita. Pessoas falavam alto, gesticulavam, riam. Uma energia caótica e vibrante que feria seus ouvidos acostumados ao silêncio respeitoso de Tóquio. Ao seu lado, seu jovem assistente, Suzuki, olhava tudo com olhos arregalados, uma curiosidade infantil brilhando em seu rosto. É intenso, Tanaka-san, murmurou Suzuki. Tanaka apenas grunhiu em resposta, ajeitando o colarinho de sua camisa social, que já começava a grudar em sua pele. Um homem alto de pele bronzeada e um sorriso largo que parecia permanentemente gravado no rosto, aproximou-se deles.
Vestia uma camisa polo simples com o logo da Vale e calças caqui. Senhor Tanaka? Senhor Suzuki? Bem-vindos ao Brasil. Eu sou Ricardo Silva, seu anfitrião. Sua formalidade era relaxada, seu aperto de mão firme. Ele falava um inglês com um sotaque carregado, mas fluente. Espero que tenham tido uma boa viagem. Preparem-se, o calor aqui é apenas o começo. Tanaka forçou um aceno de cabeça. A casualidade de Ricardo o irritava. No Japão, uma reunião desse nível exigiria ternos escuros e uma série de reverências. Aqui, parecia que ele estava sendo recebido para um churrasco de fim de semana. A viagem de carro até o hotel apenas aprofundou seu ceticismo. O trânsito era um organismo vivo e imprevisível, as buzinas compunham uma sinfonia dissonante. Ele via construções inacabadas ao lado de prédios modernos, uma mistura que, para sua mente ordenada, era a própria definição de improviso. Amanhã, vamos para o coração da operação, disse Ricardo, apontando para o oeste. Vamos para a estrada de ferro Carajás. É lá que a mágica acontece. Tanaka olhou pela janela para a vegetação densa que começava a engolir a paisagem urbana. Mágica, ele pensou com desdém. Provavelmente um eufemismo para gambiarra. Na manhã seguinte, a bordo de um pequeno avião bimotor, eles sobrevoaram o que parecia ser um oceano verde infinito. A floresta amazônica se estendia até onde a vista alcançava, uma massa densa e impenetrável. O inferno verde, disse Ricardo pelo intercomunicador com um tom de respeito. É linda, mas não perdoa erros. Tudo aqui quer te consumir, o calor, a umidade, os bichos, a própria terra. Tanaka olhou para baixo para aquele tapete de vida selvagem. Pela primeira vez, sentiu uma pontada não de desprezo, mas de algo parecido com temor. A natureza aqui não era um jardim bem cuidado como no Japão, era uma força primal, indomável. Pousaram em uma pista de pouso no meio do nada, cercada pela floresta. O calor era ainda mais sufocante. Foram levados a um centro de controle que, para surpresa de Tanaka, era extremamente moderno. Telas gigantes exibiam a posição de dezenas de composições ao longo de quase 900 quilômetros de trilhos. Mas o que chocou Tanaka não foi a tecnologia, e sim a escala. Quantos vagões em cada trem? Perguntou ele, apontando para um ponto luminoso na tela. Ricardo sorriu. 330. Tanaka engasgou. 300 e... O quê? Isso mesmo, confirmou Ricardo. Cada trem tem cerca de 3,5 km de extensão. É o maior trem em operação regular no mundo. Suzuki ao lado estava de queixo caído, tirando fotos com seu tablet. Tanaka permaneceu em silêncio, processando a informação. Um trem de 3 quilômetros. Era uma aberração da engenharia, uma monstruosidade. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Enquanto Ricardo explicava a logística, o céu do lado de fora escureceu subitamente. O azul deu lugar a um cinza-chumbo ameaçador. Um vento forte começou a uivar e, em segundos, o mundo se desfez em água. Não era uma chuva. Era um dilúvio. Uma cortina d'água tão espessa que a visibilidade caiu para quase zero. O som era ensurdecedor, como se o céu estivesse sendo rasgado. Um temporal típico da Amazônia, disse Ricardo sem se abalar. Acontece quase toda tarde. Tanaka instintivamente olhou para as telas. Vocês param a operação, certo? Com uma chuva dessas, a aderência dos trilhos é zero, os sensores devem enlouquecer. Ricardo olhou para ele, e pela primeira vez seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de orgulho feroz. Parar? Tanaka-san, se parássemos a cada chuva, não trabalharíamos metade do ano. Escute. E então Tanaka ouviu. Por baixo do rugido da tempestade, um outro som começou a crescer. Um trovão grave, rítmico que não vinha do céu, mas da terra. Um tremor sutil que subia pelas solas de seus sapatos. Ricardo os levou até uma passarela de observação coberta. A chuva os açoitava de lado, mas a visão que se descortinou diante deles fez Kenji Tanaka esquecer o desconforto, o calor, a sua própria arrogância. Emergindo da cortina de água e da selva verde vinha a criatura.
Um monstro de aço. A locomotiva gigantesca pintada de vermelho e amarelo rasgava a tempestade como um navio quebra-gelo. A água explodia em ondas ao redor de sua proa de metal. Atrás dela, uma serpente infinita de vagões carregados de minério de ferro rangia e balançava, mas seguia em frente, implacável. O trem não estava desviando da tempestade. Ele a estava atravessando, subjugando-a pela força bruta. A água da chuva misturada com a poeira vermelha do minério escorria pelos vagões em torrentes de lama, mas a besta de metal não diminuía a velocidade. Ela avançava, indiferente ao caos, um titã em seu habitat natural. Tanaka ficou paralisado. Sua mente, treinada em cálculos de milímetros, em sistemas de controle que evitavam a menor vibração, não conseguia processar o que via. Aquilo não era engenharia. Era a força da natureza contra a força da natureza. Não havia delicadeza, não havia precisão. Havia apenas uma força colossal, uma robustez que beirava o absurdo. Suzuki ao seu lado pálido apenas sussurrava, inacreditável. Simplesmente inacreditável. Tanaka não disse nada. Ele apenas observou o último vagão desaparecer na tempestade, deixando para trás apenas o eco de seu poder. Naquele momento ele entendeu. O mundo inteiro, e especialmente ele, havia entendido tudo errado sobre o Brasil. Aquela não era a terra do improviso. Era a terra da sobrevivência. No dia seguinte, o sol brilhava como se a tempestade nunca tivesse existido. O ar estava limpo, mas a terra continuava encharcada. Ricardo os levou ao pátio de manutenção, e foi ali que a segunda revelação, a lição filosófica, começou. Tanaka esperava encontrar um galpão bagunçado, mas o que viu foi uma oficina organizada, embora com uma estética completamente diferente da japonesa. As peças eram enormes. Um único rolamento de roda de um vagão era maior que a cabeça de Suzuki. As placas de aço que formavam o chassi tinham a espessura de um livro. Ricardo deu uma batida forte na lateral de uma locomotiva. O som foi um cluque surdo e maciço. O Shinkansen de vocês é uma obra de arte. Uma katana afiada, precisa, letal. Ela é projetada para nunca tocar em nada, para deslizar pelo ar com o mínimo de atrito. Ele fez uma pausa, olhando para Tanaka. Isto, ele disse, batendo novamente no metal, é um facão. Não foi feito para ser bonito. Foi feito para abrir caminho no meio do mato. Foi feito para aguentar pancada. Ele os levou para ver os sistemas eletrônicos. Não eram os microprocessadores delicados que Tanaka conhecia. Eram componentes maiores, mais simples, envoltos em grossas camadas de resina e silicone para isolá-los da umidade. Seus sistemas são complexos e eficientes, explicou Ricardo. Os nossos são, digamos, mais burros. Mas eles não queimam quando a umidade chega a 100%. Se um componente falha, o sistema de redundância, que também é simples, assume. Não é elegante, mas funciona. Sempre. Tanaka caminhou entre os eixos gigantes, as molas de suspensão que pareciam pertencer a um tanque de guerra. Ele tocou o aço grosso, sentindo a textura áspera sob seus dedos. No Japão, disse Tanaka, sua voz quase um sussurro, nós evitamos a natureza. Construímos túneis para evitar montanhas, sistemas de drenagem para evitar a água, sensores para evitar o vento. Nossa filosofia é a do controle. Da prevenção através do isolamento. Uma filosofia nobre, respondeu Ricardo com sinceridade. Mas aqui, isso é impossível. Você não pode isolar a Amazônia. Você não pode controlar um dilúvio que despeja em uma hora a água que Tóquio recebe em um mês. Aqui a nossa filosofia não é a do controle. É a da convivência. Convivência? Repetiu Suzuki. Sim. Nós não fugimos da natureza. Nós a encaramos de frente. Não construímos para evitar a tempestade, construímos para aguentá-la. Não projetamos para a eficiência máxima em condições ideais, projetamos para a sobrevivência em condições infernais. Isso é a robustez. É aceitar que a natureza é mais forte, e por isso, nossas máquinas precisam ser ainda mais brutas. Naquele momento,
Kenji Tanaka compreendeu a profundidade de seu erro. Ele havia vindo ao Brasil procurar por tecnologia, mas encontrou algo muito mais valioso, uma filosofia. Uma sabedoria nascida da adversidade. O Japão tinha sofisticação para prosperar na ordem. O Brasil tinha força para sobreviver no caos. E em um mundo cada vez mais caótico, ele percebeu qual das duas qualidades era mais necessária. De volta a São Luís, na sala de reuniões da Vale, o clima era outro. A arrogância de Tanaka havia se dissolvido na umidade amazônica, substituída por um respeito profundo e silencioso. Ele se curvou formalmente para Ricardo. Uma reverência longa e sincera. Ricardo-san, ele começou, usando o honorífico japonês, eu vim ao seu país com o coração cheio de preconceitos. Eu estava errado. Profundamente errado. Ricardo pareceu surpreso, mas assentiu, aceitando o gesto. Nós no Japão aperfeiçoamos a velocidade. Criamos o trem mais rápido e pontual do mundo. Mas esquecemos de uma coisa. Tanaka olhou para Suzuki, e depois de volta para Ricardo. Esquecemos como sobreviver. Nós temos a velocidade, mas vocês têm a resiliência. A força para continuar quando tudo ao redor desmorona. Ele abriu sua pasta e colocou sobre a mesa um conjunto de plantas e diagramas. Eu não vim aqui propor que nos ensinem a construir seus trens. Nossos países têm necessidades diferentes. Eu vim propor algo maior. Uma parceria. Ricardo ergueu as sobrancelhas. Proponho um projeto conjunto, continuou Tanaka, sua voz agora firme, cheia de uma nova convicção. Unir a engenharia de precisão japonesa com a engenharia de robustez brasileira. Combinar nossos sistemas de controle de alta eficiência com seus materiais ultra-resistentes e sua filosofia de design à prova de falhas. Juntos, podemos criar a primeira geração de trens de alta velocidade do mundo que não são apenas rápidos, mas são a prova das mudanças climáticas. Trens que podem operar sob o calor extremo do Saara ou as monções da Ásia. Trens que unem a alma da katana com a força do facão. Um silêncio tomou conta da sala. Suzuki olhava para seu chefe com admiração. Ricardo olhava para os diagramas, depois para o rosto sério de Tanaka. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Tanaka-san, disse ele, estendendo a mão sobre a mesa. Acho que essa é a melhor ideia que eu ouvi em muito tempo. O Japão e o Brasil. Quem diria? O aperto de mão selou o acordo. Não era apenas um contrato, era o nascimento de uma nova era. A notícia correu o mundo. O Japão, o pináculo da tecnologia, buscando ajuda no Brasil. Muitos analistas estrangeiros não entenderam. Mas aqueles que viviam a nova realidade climática, aqueles que viam suas infraestruturas perfeitas ruírem, entenderam perfeitamente. O gigante não estava mais adormecido. Ele estava de pé, mostrando ao mundo que, para construir o futuro, não basta ter inteligência. É preciso ter a força para suportar a tempestade. E essa força, o mundo estava finalmente descobrindo, tinha um nome e um coração verde e amarelo. A engenharia brasileira, por tanto tempo subestimada, estava agora no centro do palco, não como uma curiosidade exótica, mas como a chave para a sobrevivência de todos. E o mundo, pela primeira vez,